Magnífico dia, amados irmãos, magnífica sexta-feira, dia repleto de paz, amor, fidelidade e sempre nos caminhos do Senhor. Decretando assim o agradecimento, a mais uma semana maravilhosa, repleta de bênçãos, repleta de aprendizado, repleta de crescimento emocional, conexão com o Pai. Que a cada dia nós possamos ser gratos pela dádiva da vida, pela dádiva do conhecimento, não só do alto, mas também aqui da terra, porque quanto mais de Deus nos abastecemos, mais aprendemos a lidar com o nosso próximo e também com as situações que a vida nos apresenta diariamente. Então, decretamos o melhor dia de nossas vidas. Agradecemos a semana maravilhosa que Papai do Céu nos proporcionou e que você tenha colhido maravilhosos frutos. Mais um capítulozinho do livro de Atos, estamos na reta final. Na segunda-feira a gente termina. Eu ainda não sei qual vai ser o próximo livro que nós vamos estudar, mas segunda-feira eu digo para vocês, tá? Lembrando também que na segunda-feira a gente começa, ao final do estudo, a fazer a reflexão sobre um assunto que você queira falar. Deixa inbox aí sobre o que você queira saber à luz da Bíblia. Exemplo, você quer falar sobre perdão, você quer falar sobre esperança, você quer falar sobre ativação. A gente vai buscar juntos na palavra do Senhor versículos, intervenção profética, que nos ensine a lidar diretamente com determinada situação à luz da Bíblia, Então isso ajuda bastante a gente a ter discernimento e aumentar também o nosso conhecimento, já que o nosso interesse é caminhar, é viver pelos princípios do Evangelho. Nada melhor do que a gente saber o que a Bíblia nos diz referente ao assunto que você queira saber. Então vamos começar a nossa leitura e depois a gente faz a nossa reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos em um navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com os amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldades para chegar em Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Bom dia, minha amada, que a paz e o amor de Cristo estejam contigo. Hoje não perdeu o horário, Estamos aqui no comecinho, acompanhando aqui a viagem de Paulo a Roma. Não perdeu nada, não. Vamos lá, versículo 8. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida.
Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e para noroeste. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul, em uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade e conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançando mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a bater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme o que foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos à terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam os barcos salva-vidas e os deixaram cair. Pouco depois do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá nem sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão e deu-lhe graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo.
Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra sãos e salvos. Que novela, meu Deus! Mas tudo isso se deve porque não escutaram a Paulo. Ele disse que não deveriam sair da cidade de Creta, mas não foi ouvido, né? Eram presos e preso não inspirava confiança, preferiram acreditar no navegador e no dono do navio. Quase perderam a vida, mas graças a Deus não perderam. Vamos às lições mais importantes retiradas desse capítulo para a gente refletir e guardarmos para aplicarmos nas situações necessárias. Lições e princípios do 27º capítulo de Atos. Paulo e outros prisioneiros são enviados para Roma em um navio. Isso demonstra a soberania de Deus sobre as circunstâncias, mesmo em meio à adversidade e à prisão. Durante a viagem, uma grande tempestade atinge o navio, ameaçando a vida de todos a bordo. Isso destaca a realidade das dificuldades enfrentadas na jornada da vida e a necessidade de confiar em Deus, mesmo em situações desafiadoras. Um anjo aparece a Paulo, assegurando que ele será levado a Roma para testemunhar perante César. Isso demonstra a provisão e o cuidado de Deus com seus servos, mesmo em meio às tempestades da vida. O navio naufraga, mas todos a bordo sobrevivem, cumprindo a promessa do anjo a Paulo. Isso ilustra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e proteger aqueles que confiam nele, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Paulo e outros prisioneiros chegam a Roma, onde lhe é permitido viver em uma casa alugada com um soldado que o guarda. Isso demonstra como Deus usa até mesmo circunstâncias difíceis para cumprir seus propósitos e promessas. Essa parte a gente vai conhecer melhor na segunda-feira, mas a gente chega até aqui e tira o quê? A fidelidade. Quanto mais fiel ao Senhor nós somos, com confiança, com fé e no nosso viver mesmo, de acordo com os ensinamentos, com a palavra dele, Deus é fiel e não nos abandona, independente da situação que nós vivemos, que para nós, aos nossos olhos humanos, pode parecer impossível, improvável, mas para o nosso Deus não existe impossível, não existe improvável, porque Ele é o Deus do impossível. Então, a cada capítulo desse estudo de Atos que a gente vem entendendo a jornada do apóstolo Paulo, fica sempre claro isso. Quanto mais fiel a Deus nós somos, melhor a nossa jornada, né? Melhor e direta, pois Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Isso me faz refletir muito na nossa atualidade, como sempre. Nós estudamos a palavra, aprendemos com os erros do passado, com as situações das vidas passadas, para completarmos de forma positiva, justa e honesta a nossa jornada hoje.
Naquela época a gente vê que anjos apareciam para os discípulos, né? Ou propriamente Deus, como aconteceu com Paulo, quando ainda era Saulo. Jesus apareceu para ele no comecinho, não sei se vocês lembram, onde ele transformou, né? Tirou Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, e transformou ele no Paulo, profeta, né? Aquele que traz a palavra, aquele que dedica a própria vida para levar o evangelho de Cristo. Então, quando a gente confia de coração, o espiritual se manifesta na nossa vida, porque nós nos disponibilizamos. Hoje em dia as pessoas estão tão voltadas para o real, para o momento, para seus vícios, para seus prazeres, para seus pecados, que não há espaço para o espiritual positivo. As pessoas que estão ligadas a seus prazeres, seus pecados, elas estão abrindo portas para o espiritual, mas de forma negativa. Eu estou falando para vocês sobre isso porque eu estou escrevendo um livro que fala bastante sobre o lado espiritual, explicando o que é, o que acontece, né? E como a gente é influenciado, mesmo sem perceber, pelo espiritual. Quando a gente é desperto, a gente dedica a nossa energia, a nossa atenção, a nossa vontade para Deus, né? Para o lado positivo espiritual. Mas aqueles que não entendem ou não aceitam, eles automaticamente abrem portas para entidades malignas, para potestades que, além de machucarem, não permitem que essas pessoas acessem o que muitos desejam, porque mesmo não acreditando em Deus, mesmo não seguindo os princípios da palavra, todos querem ser felizes, todos querem acessar o melhor, correto? Mas nem sempre eles se dispõem a fazer o que é necessário, porque não tem como você acessar uma vida plena sem você ser positivo. Não tem como você ser feliz servindo ao inimigo. A felicidade que o inimigo oferece, além de mentirosa, ela é limitada, enquanto a felicidade que você encontra em Cristo, ela é eterna. Ela começa aqui e termina ao lado dele, no reino. Então, quando você tem a concepção do que você está fazendo com a sua vida, você direciona o seu entender, o seu desejo, o seu viver na direção correta. Então, esse livrinho, esse que tá pequenininho, tá no começo ainda, ele vai trazer bastante clareza para nossa vida no cotidiano de hoje, de como a gente pode a cada dia, através do Evangelho, caminhar segundo a palavra, porque muita gente fala da palavra, vamos estudar, vamos entender a palavra, mas esquece que só a palavra é o início, sabe? É o manual da vida plena, é o manual da boa obra, mas é onde a gente precisa compreender aonde começou, os benefícios que ela traz e onde ela vai nos levar. E também o que acontece nessa jornada se a gente não caminhar de acordo com o que Papai do Céu tem para nós. E nisso envolve muitas coisas que a gente não costuma falar diariamente, mas que existem. Tipo anjos, demônios, gente maligna, pessoas que se deixam usar. Nós mesmos, que mesmo sem querer abrimos portas para alguma negatividade usar. A gente vê o exemplo do mundo hoje, onde crianças estão sendo doutrinadas para serem adultos negativos ao crescerem. Nós vemos famílias sendo destruídas por falta de Deus, literalmente, porque pessoas mais jovens, por não acreditarem em seus pais, não pregam sobre Deus para seus filhos. E esses filhos crescem como? Adultos incrédulos, adultos sem confiança em si próprio, adultos sem rumo, adultos sem autoestima, sem amor próprio, pessoas deprimentes, completamente desconectadas de Cristo. E quanto mais desconectada de Deus a pessoa é, mais instrumento do maligno ela se torna, porque é uma pessoa instável. A gente vê tantos casos de pessoas aí tirando a vida, como eu vi uma psicopedagoga
uma pessoa estudada, uma pessoa de conhecimento, e ainda assim tentou tirar a própria vida. Ela estava internada na psiquiatria. Como é que pode? A gente fala assim, mas é uma pessoa que lida com doenças mentais, mas isso não faz dela melhor do que ninguém e nem livre do maligno. Basta abrir a porta. Basta se desconectar de Deus. Quanto mais a gente se desconecta de Deus, mais Deus se afasta de nós. E Deus se afastando de nós, a gente está abrindo porta para negatividade. Em qualquer área da nossa vida. Infelizmente, essa senhora, ela hoje se encontra incapacitada. Porque ela se desiludiu, ela se deparou com tal negatividade dentro da mente dela, a ponto de ela tentar tirar a própria vida. Então, esse é um dos efeitos. Graças a Deus ela está viva, né? Ela não tirou a própria vida. Mas quantos mais, principalmente no mundo cristão. Foi ano passado, eu estava fazendo uns estudos a respeito disso, porque muitos cristãos estavam tirando a própria vida. E a gente fica assim, como assim? Quem é cristão sabe que é pecado tirar a própria vida. Só Deus pode tirar a nossa vida. Ele deu, Ele tira. Mas quando você abre a porta, o inimigo usa. A palavra diz que ele está ao nosso derredor como um leão, só esperando uma oportunidade de agir. E ele não age na vida daqueles que já são dele, daqueles que já agem negativamente no dia a dia da própria vida. Ele quer desvirtuar, ele quer tirar da rota aqueles que servem a Deus. Então é muito importante que a gente tenha a consciência do que a gente quer pra gente. Porque realmente é necessário você se dedicar, é necessário você caminhar em direção àquilo que você acredita. E às vezes, por muitas circunstâncias da vida, da própria natureza humana, a vida nos leva para caminhos sofridos, caminhos de dor. Embora nós despertos sabemos que ali tem crescimento, ali tem aperfeiçoamento, né? Que é o que a gente chama de problema, Deus chama de treinamento. Muitos não enxergam assim. Muitos chegam a perder a esperança. Quando se perde a esperança, acabou, a porta está aberta, né? A pessoa vai se matando aos pouquinhos por dentro, porque ela perdeu a confiança. Em algum momento da jornada, ela abriu a porta para a negatividade e ela se instalou dentro dele. Quando a gente fala das pessoas que têm depressão, é exatamente isso que a gente está falando. Eu, por mais de 20 anos, vivi em depressão, mesmo acreditando em Deus. Briguei com o Senhor quando levou meu pai, e a partir dali eu passei por N situações, eu vivi N experiências que hoje eu sei que mesmo da minha parte, eu estando brava com o Senhor, Ele nunca me abandonou. E tudo que eu vivi de olhos tapados, achando que era problema, na realidade só estava me fazendo crescer e me tornar o que eu sou hoje. Então, nós abrimos a porta. Nós permitimos a sujeira entrar. E quando a gente se arrepende, quando a gente abre o olho, né, quando a gente se permite enxergar a verdade e se autorresponsabilizar por ela, a transformação acontece. Você, peraí, eu errei, Senhor, me perdoa. Eu abri uma porta que eu não queria, eu aprendi, eu sofri, eu chorei. Aí é você e Deus, né? A gente fala que a partir do momento que a gente tem a nossa experiência com o Criador, a gente cresce e toma aquela decisão, né? O famoso dia do basta. Basta, acabou. A partir de hoje, eu não quero sofrer mais. A partir de hoje, eu vou parar de contar mentiras para mim. E a partir de hoje, eu vou deixar de me atrapalhar a crescer. Porque a culpa não é do outro, a culpa não é do governo, a culpa não é... Tem muita coisa que não é só o diabo que faz. Você abriu a porta para a negatividade e agora você está colhendo os frutos que a sua negatividade causou.
Quando você desperta e começa a se autoconhecer, se autorresponsabilizar e consertar, né? Fechar as portas negativas que você abriu, você cresce. Com isso, você cria relacionamento com o Senhor. E aí você prospera, não tem como. A cada dia nesses estudos é só a pontinha do iceberg, né? Porque conhecimento na palavra do Senhor é o que mais a gente encontra. Só que não adianta nada a gente saber se a gente não aplica na nossa vida. Porque o conhecimento, para de fato se tornar aprendizado, ele precisa ser praticado. No mundo do marketing digital, quando eu comecei a dar aula sobre isso, eu sempre falei que para cada 1 hora de estudo eram necessárias 20 horas de prática para o conhecimento de fato se tornar aprendizado. A gente chama de hábito, né? Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. Então, independente se é na tua jornada aqui no estudo bíblico para acessar uma vida plena no Senhor, ou em qualquer coisa que você se dispõe a aprender na sua vida, se você não praticar, o conhecimento nunca vai virar aprendizado de fato, não vai ficar gravado em você, não vai se tornar hábito da sua vida, mas é do seu interesse. O dia do basta. Não quero mais isso, quero uma vida nova, quero novos rumos, quero sentar em novas mesas, quero me conectar com pessoas que pensem de acordo com o que eu penso, quero me conectar com pessoas que acreditam no que eu acredito. Aí sim você cresce. Aí sim você se conecta com outras pessoas, é um outro ar, é uma outra dimensão, é uma outra conversa. Você sobe de nível. É simples. Quanto mais a gente busca a positividade, tem uma moça que fala isso. Ela fala assim, quando você dá um passo em direção à vida, a vida dá 10 passos na sua direção. Então é um drive muito importante. E quando você se autoconhece, você se autorresponsabiliza, você corrige a sua rota, você não erra mais, você não pratica mais as coisas que você praticava que só te atrasavam. Ou seja, você vai fechando as portas que você abriu, portas que te cegavam, portas que te deprimiam, portas que te impediam de enxergar a realidade como ela é. Você fecha aquele mundo ideal que só existe na tua cabeça, que você acha que é daquele jeito, mas que na realidade está te prendendo num mundinho ali que não te permite crescer. E tudo isso vai te aproximando mais do Criador. Quanto mais portas negativas na tua vida você fecha, mais portas positivas você abre que te levam ao encontro do Pai. Então essa foi a reflexão de hoje. Mediante esse estudo de Paulo, que parece pequeno, quer dizer, o capítulo foi grande, mas o assunto foi sobre o naufrágio, né? A falta de ouvir o conselho do próximo. Porque mesmo que sendo um prisioneiro, ele avisou, olha, nós não devemos seguir viagem. O anjo de Deus apareceu para mim e falou assim, assim, assim. E ninguém acreditou. E deu-se no que deu. Quando a gente confia, independente da tempestade ali, foi uma coisa muito séria, né? Eu se estivesse ali, acreditaria, sem pestanejar. Mas na vida é a mesma coisa. Às vezes uma pessoa chega para você e fala, olha, cuidado, revisa essa situação aí. Você precisa mesmo viajar? Analisa com carinho. Olha, essa noite eu sonhei contigo. Revisa aí. Se tiver como cancelar essa reunião, se tiver como cancelar essa viagem, fica em casa hoje. Às vezes você não precisa falar exatamente o que é, mas dá né? Faz a pessoa pensar um pouquinho. Ontem nós tivemos o feriado vivido, né? Porque o feriado mesmo foi anteontem. Não sei por que trocaram os dias, mas o Papai do Céu sabe. E eu aproveitei, né? Para ficar com a minha amada família. Então, ontem aqui em casa foi dia de desfrute. Nós mexemos com planta. Nós fizemos aquela comidinha caseira bem, sabe, bem família mesmo. Nós assistimos filmes, nós dormimos. Ai, foi maravilhoso. Então, é tipo assim, tem coisas na vida que não tem preço. Né? E ficar do lado da minha família é uma delas. Acho que é uma das coisas que eu
mais amo fazer. Gosto muito de estudar, compartilhar a palavra, mas gosto muito de ficar família papapá. O que a gente chama família papapá. Porque é Paulo, Patrícia e Paloma. Então, toda a oportunidade que a gente tem de ficar juntinho, às vezes nem fazendo nada, a gente bota um joguinho, Paloma começa a brincar e a gente entra no mundinho dela e fica todo mundo brincando. Ou vamos assistir filme. Ontem foi dia de assistir Beethoven. Aquele cachorro São Bernardo daqueles filmes antigos, passava muito na minha infância, né? Quando eu era adolescente, eu gostava muito de assistir. E esses dias eu tô fazendo isso, retrospectiva de filmes antigos com a Paloma. Então ela já assistiu Máscara, ela gosta muito do Todo-Poderoso, Benji, e ontem foi o dia do Beethoven. Hoje, se eu não me engano, será ainda, porque acho que são 4 filmes, a gente só viu um. Enfim. Mas momento família. Esses momentos criam ótimas memórias e essas memórias vão ficar gravadas no subconsciente dela, o que é muito importante futuramente. Quando a gente olha para trás, a gente busca lembrar como foi a nossa infância. Eu olho para trás e vejo muitas situações infelizes. Teve situações felizes também, mas por incrível que pareça, as que mais marcam são as sofridas, né? E hoje eu sou adulta, então hoje já tenho aquele despertar de pensar o que eu passei, não tem necessidade da minha filha passar. Isso se chama até maldição hereditária, né? Que você decide cortar a ligação do teu passado, né? Coisas que aconteceram com a minha mãe, que aconteceram comigo, não vão acontecer com a minha filha, porque eu quebrei essa maldição. Então, quando você aprende um pouquinho sobre o mundo espiritual, você adapta a sua vida de acordo com o crescimento, né? De acordo com o crescimento positivo. Então, criando boas memórias, né? E quando eu falo boas memórias, não é só pensar de, vou levar para o shopping, vou dar tudo que ela quer. Não, não é isso. Pelo contrário, as crianças são felizes com as coisas mais simples da vida e não com as coisas mais caras. Os adultos, com a mentalidade invertida, é que acreditam que entupindo a criança de presente, de bens materiais, estão fazendo elas felizes. Na realidade, não. Eles estão só enchendo linguiça, porque o que as crianças precisam mesmo é da presença do seu papai e da sua mamãe. Então, eu vou convidar vocês para a gente orar agora, para a gente agradecer e vamos dar início à nossa magnífica sexta-feira na presença do Pai. Oremos, amados. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, gratidão por mais uma semana na Sua presença. Gratidão por mais uma semana de aprendizado, Pai, de conhecimento do alto, de lições e princípios que nos fazem crescer, que nos fazem nos aproximarmos de Ti a cada dia. Obrigada, Pai, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, pelo Teu perdão e principalmente pelo Teu Espírito Santo Consolador, que a cada dia nos renova, nos transforma, nos faz vaso novo com temor e com amor, que a cada passo que nós vamos dar nesta sexta-feira, seja para honrar e glorificar Teu santo nome, seja para agradecer a Tua presença, as Tuas bênçãos, a Tua benignidade em nossa vida, Pai. Que a cada estudo que a gente faz aqui, que a cada encontro, a Tua palavra seja a resposta, Pai. Seja a clareza, o caminho que Teus filhos amados te pedem em oração. Que a cada dia fique mais claro para os meus amados irmãos que o espiritual é tão real quanto cada dia que a gente vive. E que é na Sua presença, Pai, é Te buscando, que a gente vence qualquer situação negativa que se levante sobre nós. Pai, quero agradecer por todos os corações que me seguem aqui, que compartilham da mesma fé, que buscam, que têm sede, Pai, de conhecimento da Tua palavra, de Te acessar e de viver, Pai, a cada santo dia pelos princípios do Teu Evangelho. Gratidão pela oportunidade de ser esse canal de bênção.
Gratidão por a cada dia o Senhor colocar esse desejo no meu coração de compartilhar a Tua palavra, de trazer a clareza e estar, Pai, à disposição para servir ao maior número de irmãos possíveis. Te agradeço pelas famílias edificadas, te agradeço pelas mulheres que estão tomando sua postura aí, mulheres que estavam desconectadas da realidade, mulheres que estavam esquecendo de ser mulher, mãe, filha, todas amadas. Pai, gratidão, Pai, que a Tua palavra sempre seja a nossa rocha, a nossa base, o nosso direcionamento. E que sempre estejamos fazendo tudo na Sua presença, que nós diminuamos e que o Senhor sempre cresça. Te entrego os amados que estão adoentados nos hospitais, aqueles que passam necessidades nas ruas, Pai. Que a cada dia a mentalidade dos brasileiros continuem despertando, continuem se voltando para a direção correta. O nosso país, assim como o nosso mundo, é carente de amor de Deus. Então, que a cada dia se levantem mais mulheres e homens de Deus, mais canais de bênção que levem o Evangelho, que a luz do Senhor possa brilhar na vida dos nossos amados irmãos. Te agradeço pela vida dos irmãos do Sul, te peço humildemente por Israel e te agradeço, Pai. Te agradeço por todos os momentos positivos e por todos os aprendizados que todas as fases que vivemos nos traz. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Alimentados, conectados, sejamos intencionais em tudo que a gente se dispor a fazer. Façamos o bem sem olhar a quem. E como diz o versículo que eu deixei hoje lá nos stories, né? Que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda vai fazer, e sim o Senhor. Porque quando a gente está se doando, servindo ao nosso próximo, nós estamos agraciando primeiro o coração daquele que nos fez, aquele que nos amou primeiro, que nos ama, patrocina e capacita a fazer o melhor. Rose, beijo no seu coração. Você tem uma magnífica sexta-feira. Beijo na sua mamãe e para todos os outros. Beijo no coração. Sejamos todos luz e sal na terra. Amanhã é sábado, então um magnífico final de semana, abençoado, iluminado, repleto da presença do Senhor e de família. A base de tudo é o que a gente mais tem que valorizar. Tem pequeninos em casa? Dedique a maior quantidade de tempo possível. Brinque, volte a ser criança, conte história, assista desenhos, enfim, sabe? Procure fazer daquele tempo ótimas memórias, porque quando a sua criança futuramente olhar para trás, vai ver que seus papais sempre estiveram ali presentes, sempre estiveram ali coladinho e sempre que tiveram oportunidade viraram criança de novo só para ver a criança feliz. Então, família, gente, instituição do Senhor, base de tudo, e é o que a gente tem que valorizar. Beijo no coração, até segunda, o inbox está à disposição. Lembrando que a partir de segunda-feira a gente começa aqui. Depois do estudo bíblico eu vou tentar colocar isso de forma que o estudo não fique tão grande, porque a gente tem que cuidar da vida também, né? Então, a partir de segunda-feira, ao final do estudo bíblico, vocês dizem, né? Deixa aqui em inbox o assunto que vocês querem que a gente estude a visão da Bíblia. Exemplo, eu falei, né? Perdão. Se quiserem saber o que a Bíblia fala sobre perdão, o que a Bíblia fala sobre esperança, o que a Bíblia fala sobre amor ao próximo, enfim, qualquer assunto que seu coração pedir aí, deixa aqui em inbox, que aí nos estudos eu vou selecionando aqui as melhores respostas e a gente estuda, ao finalzinho do estudo bíblico, a gente traz a visão da Bíblia sobre o assunto que você quer saber. Isso nos ajuda a crescer mais em conhecimento e guardarmos também o assunto, né? Como se relacionar perante o que você quer saber. Qual é o melhor comportamento? Principalmente falando, exemplo, perdão. Qual é o benefício que o perdão vai trazer na minha vida? Porque muitos pensam que o perdão é só para o próximo. Não, não é.
O perdão, ele é mais importante para você. Ele está te libertando para você prosperar, para você crescer emocionalmente, espiritualmente. Você se livra de uma água, né? De uma água suja que você está guardando aí sem a menor necessidade. Então a gente vai ressignificar aqui coisas que te fazem crescer em conhecimento, em conexão com o Pai, enfim. Vai ser maravilhoso. Então, encerramos por aqui. Recadinhos dados, conexão feita. E isso aí. Até segunda-feira. Ótimo final de semana.